Olá, pessoal. Hoje eu estava querendo fazer uma previsão, olhar o mapa, né, do Brasil, mas do Brasil, declaração da República, né, coisa que foi feita em 15 de novembro de 1889, era uma sexta-feira, 5h30 da manhã foi o horário que eu achei na internet, em umas anotações, mas realmente não tenho certeza se esse horário está certinho, certinho. E depois eu confirmarei com vocês. Mas quando a gente faz a Revolução Solar, isso muda muito pouco, porque quando faz uma revolução solar, a gente está analisando o retorno do Sol no lugar onde ele estava no dia. Como o Sol só se mexe 1 grau por ano, então olhar a revolução não é tão... não dá tanto erro. Daria mais erros, por exemplo, nas primárias, daria mais erros assim, um pouquinho de erro nas secundárias também, de mês. Então, são 132 anos, né? O que podemos pedir para o nosso... para os nossos, agora, né? Estou olhando pelo Vega, né? Pelo Vega, para não pegar o Astro Gold, que é mais complicado ainda, tá? Mas eu queria dar uma pincelada, mudanças importantes que acontecem já a partir de janeiro, tá? Uma focalização muito grande no emprego e também na parte jurídica, tá? Isso já pelas direções secundárias, isso a gente já vê aqui, tá? Só se... Então, as progressões secundárias é o movimento da Lua sobre as casas do Brasil, do mapa, tá? Vamos lá, vou fechar aqui para eu ter a facilidade para olhar aqui. Progressões secundárias diretas. Então, para novembro de 2021, pois nós estamos fazendo um aniversário do Brasil, né? Lua transitando na casa 8. Casa 8 é a casa de Escorpio, é a casa da morte e do renascimento. Talvez isso indique uma possibilidade do Brasil dar a volta por cima. O que me dizem, né, os meus estudos sobre astrologia mundial? Sabe que eu tenho um curso de astrologia mundial em PPT, tudo gravadinho, bonitinho, em videoaula, tá? Se estão interessados. Então, vamos falar do que fala essa casa 8 em astrologia mundial. Primeiro, ele vai falar de pagamentos, o que a gente paga de taxa. Se o Brasil, antigamente, por exemplo, tinha dívidas com FMI, então são dívidas externas, isso pode acontecer de ter essa focalização, tá? Mas eu acho que também tem muito sobre corrupção. Por quê? Porque é casa 8, coisas escondidas, né? São aquelas coisas que não estão claras. Você vê que a gente estava falando de precatórios nesses dias, né? Empréstimos, dívidas, continuar falando de mortandade, porque casa 8 é mortandade, então eu acho que até março, depois nós vamos falar talvez mais de aposentadoria, poupança, de como a gente guarda o dinheiro e de como a gente vai recuperar também a economia, porque a gente não pode esquecer que a casa 8, que aqui no mapa ela está no mapa desse mapa que eu tenho, ela está em Gêmeos e passa de Gêmeos para Câncer, mas ela está em Gêmeos. Então, muita falação, muita mídia, tem muita agressividade na mídia, vai continuar essa agressividade durante um bom tempo, né? O ascendente desse mapa, a meu ver, é finalzinho de Escórpio mesmo, tá? Onde está o Sol, está praticamente em conjunção com o ascendente a 28, pelo mapa que eu tenho, tá? No meio do céu nós temos a Lua em Leão. Talvez aqui vale
uma observação, porque a Lua, em astrologia mundial, meio do céu, vocês sabem que é a casa do poder executivo, do partido que está no poder, apesar que está bem confuso atualmente, né? Temos um presidente que não tem partido. É um sistema de governo, né? Às vezes, se não fosse, por exemplo, se não fosse um país presidencialista, seria o lugar do primeiro-ministro, talvez. E o que faz lá em cima a Lua? A Lua fala primeiro de instabilidade. Está em Leão, portanto, é aquela coisa de o trono se torna instável, né? Também fala de talvez uma coisa de popularidade, sempre um tipo de governo popular, um tipo de governo populista. É uma inclinação que tem nesse mapa. Tá? Na casa 12 nós encontramos também Mercúrio e Vênus, todos no signo de Escorpião. Para mim, isso tem muito a ver com o meio do céu do mapa da República, que eu falo que aquilo lá é um saco de animais peçonhentos. É o governo, né? O governo que tem muitas oposições, tá? Muitas coisas escondidas, coisas extremistas, são contra, não trabalham a favor. Ninguém está trabalhando a favor realmente da República. Está todo mundo tentando puxar o negócio para o seu lado, né? E aí entra Mercúrio, Vênus, tudo nessa casa, que é uma casa karmática, a gente fala, né? Coisas, resgates. Tem um pouco a ver também com, sabe, a casa 12 tem a casa do sofrimento. Esse ano, então, com essa mortandade, né, a gente não pode falar muito. Hospitais, prisões, a parte das pessoas que sofrem, os próprios, como é que chama, os índios, os excluídos da sociedade, os pobres, né? E vai se falando muito de crime, máfia, drogas e também poderes ocultos, né? No Brasil tem essas religiões muito fortes, especialmente muito ocultismo, muito espiritualismo, inclusive nas religiões. Então isso leva também isso. E tem uma outra particularidade, a meu ver, que é o fato desse Sol praticamente estar na oposição, do outro lado, de Plutão e Netuno, que estão em conjunção e os dois estão retrógrados. Então, eu vejo que o Brasil vai sempre passar por períodos de morte e renascimento. Ao mesmo tempo, com o sonho, com a ilusão desse Netuno, que está ali na casa 7, talvez atraia também pessoas assim, que se iludem, né? Porque casa 7 é o outro. Então, são os outros países, casa 7, em astrologia mundial, são as pessoas, os nossos vizinhos, as pessoas com as quais a gente faz fronteiras, pode ser, mas são assuntos internacionais, os conflitos. Então, aí, imagina, o Plutão e o Netuno em Gêmeos, na oposição do Sol e do Ascendente, tem muito a ver com essa maneira errada, ou essa maneira manipulada de falar do Brasil, né? Tanto como, eu me lembro que eu sempre ouvi falar do Brasil, o país do carnaval, a lua elevada em signo de Leão, que pode indicar o povo que quer se divertir, que tá numa boa, que pensa no carnaval, que pensa nas festas, né? Lua é povo, né? Povo vive, quer o churrasquinho do fim de semana, quer o pagode, o forró, é um povo alegre e gosta de se divertir. Então, isso é a Lua, tá elevada. E os outros também enxergam isso também do Brasil, tá? Eu vejo isso, casa 2, que é a casa do dinheiro, tem um Júpiter em Capricórnio. Então, a casa do dinheiro é a casa do comércio também, é a casa das instituições financeiras, é a casa
dos bens, né, do ministro da Fazenda, enfim, aquele, né, que acaba falando sobre economia do Brasil, capital, mas tem também uma analogia com o alimento, o produto do solo, né, mas tem relação com o trabalho, está num aspecto no eixo do nódo lunar. Isso é um pouco perigoso, porque sempre fala, vocês vão ter sempre problemas nessas áreas, porque do outro lado ficaria a casa 8, então a casa 8 também fala dessa coisa de dinheiro, e de dinheiro escuso, de corrupção, tá? Fala de corrupção, sim, corrupção, casa 8 também fala de corrupção. E nós já tivemos isso, não vai ter uma vez só, vai ter várias, tá? Várias vezes. Isso é o mapa da República, ele tem que ser acrescentado, olhado junto com aquele da independência. São mapas diferentes, porque o Brasil mudou de condição, não é que ele mudou o país. É como quando uma pessoa casa e depois faz o mapa do divórcio. Então é o mapa do divórcio, é outro mapa, né? Uma outra realidade. É uma coisa que falo sobre esse mapa natal. Eu queria ver o mapa da Revolução, exatamente porque como não tenho, sim, posso falar um pouquinho do trânsito, né, dos trânsitos planetários. Então, o que nós vamos ver deixa eu olhar o quadro, aqui o mapa, né, o mapa da Revolução, mapa de trânsitos, ok. Então, hoje, né, Sol, exatamente a 23 graus, tá, nós tivemos 2 eclipses, né, quer dizer, tivemos, na realidade, 2 eclipses, não, 2 lunações. Uma lunação de que seria a lua nova no início de Escorpio, que pegou Mercúrio e Vênus. Não esqueçam que Vênus é regente de casa 2, naturalmente, fala de bem-estar, de dinheiro, de coisas que a gente compra, né, para o nosso bem-estar, pela beleza, e também os assuntos femininos, podem estar se falando muito sobre sexo e sobre a violência contra mulheres, os crimes sexuais, tá? Então, nós já pegamos esse negócio logo no começo desse mês, no qual quando o Sol entrou em Escorpião, e agora nós vamos ter, dia 19, um eclipse. Eu acho que esse eclipse vai ser importante porque pega o ascendente do Brasil, pelo menos desse mapa, tá? Vai fazer uma oposição com o Netuno, que está do outro lado. Pode ser importante para se revelar coisas que estão escondidas, mas eu vejo muito, hoje foi uma coisa que me chamou a atenção, a mídia falando mente, o governo mente, a coisa mente, falam muita mentira. É bem essa coisa do Netuno, né, do Mercúrio em oposição a Netuno, desconfiando do outro. A desconfiança é uma coisa muito escorpiniana, né? O escorpiniano, quando você pergunta para ele alguma coisa, ele vai te responder por que você quer saber, né? Ele se coloca na defensiva, sempre, tá? Me lembro de ter feito muitas vezes esse tipo de prova, né? Com amigos, com colegas, assim, né? Que você pergunta uma coisa para o escorpiniano, por que você quer saber, né? Para que você quer saber? Então, eles têm medo do depois, né? Porque você vai acessar a sua intimidade. Mas voltemos ao Brasil, tá? Então, hoje temos Mercúrio e Marte também em Escorpião. É um mapa difícil, o mapa de hoje. E o mapa do dia 19 ainda vai pegar esse eclipse. É um eclipse parcial, ele será visto no Brasil uma sombra da luz lá entre 3 e 5 horas da manhã, mas pode revelar coisas que a gente não sabia, tá? Então, há muito essa coisa de descobrir mentiras, descobrir aquilo que a gente não sabe. O signo de Escorpião, ele é mestre para descobrir essas coisas, né? E vai se falar muito de dinheiro, de dívida, de despesas, de quanto custa o custo de vida, desse aumento, né, do custo de vida,
E esse mapa, eu vejo assim, que é um mapa de pessoas que trabalham muito, porque o mapa natal do Brasil República tem Saturno no meio do céu em trígono com Júpiter, que está na casa 2, que é a casa do dinheiro. São pessoas que trabalham muito, é um mapa que fala de pessoas que têm muita vontade de progredir e que têm a, né, capacidade de gerar emprego, de procurar emprego. Então, para mim, a meu ver, esse é o mapa que a gente pode olhar também desse lado positivo, certo? Porque senão a gente está sempre olhando só as dificuldades. Todo mundo tem dificuldade, até no nosso mapa individual. O mapa coletivo acaba trazendo mais um karma coletivo, ou seja, é um mapa de todo o Brasil. E esse mapa tem que ser trabalhado em conjunto com todo mundo. Estamos agora em trânsito, né, no trânsito planetário. Júpiter está passando na casa 4 do Brasil em Aquário. Olha que engraçado, né? O mapa do Brasil, independência, tem na casa 4 o ascendente do mapa do Brasil, tá? Se o seu horário estiver certinho. Mas eu vou saber antes de publicar esse vídeo, né? Porque a minha análise tem que estar correta. Estamos falando muito de dinheiro. Vênus entrou em Capricórnio. Capricórnio é onde o mapa da República tem Júpiter. E é casa 2. Então, trabalhar, ganhar dinheiro, o negócio está muito caro. Eu vi um amigo falando que, sei lá, pediram 2 hambúrgueres e 2 batatas fritas, ele e o filho, e pagaram R$70. Não, deve ser um erro, não é possível, né? Eu me lembro da época que o McDonald's falava que um hambúrguer tinha que custar $1. Se custasse $1, custaria 5, né? Mas enfim, provavelmente não era também do McDonald's, que é mais barato. Bom, mas vamos voltar a falar desse mapa e desses trânsitos planetários. Então, vamos falar muito dinheiro, economia, gastos públicos, vai se falar dos gastos públicos sim, tá? O Júpiter vai entrar em peixes, tá? Depois. Mas por enquanto, até o fim do ano, tá aqui. Tá? O que tem retrógrado? O planeta que está retrógrado é Urano, que também está em Touro, ou seja, outro que está focalizando o dinheiro. Como ganhamos a vida, o emprego, quem perdeu o emprego, quem não consegue mais, quem fechou seu negócio, quem foi à falência, Porém, o Urano, ele traz também ideias novas, ou seja, renovação. Então, a gente não pode parar e dizer assim, agora, ai, que desgraça, nunca mais, não. Até porque o signo de Escorpião é o signo que melhor dá a volta por cima, que ele é capaz de renascer das cinzas. Então é esse o trabalho que nós temos que fazer como país. O que eu sinto é essa coisa dos extremismos, tá? Extremismo de um lado, extremismo do outro. Parece que não há mais diálogo. E isso realmente é uma coisa, mundial, certo? Não é uma coisa só do Brasil. Eu sinto isso de maneira geral. Na internet a gente ouve isso muito, tá? E a revolução que aconteceu logo de manhã, olha, aconteceu quase no mesmo horário, né, se a gente pensa no Rio de Janeiro, só que me colocou um ascendente em Sagitário. E Sagitário é o signo da legislação do STF. Legislativo, desculpa, né, falei legislativo, tá? Legislativo, câmbio, coisa de exterior, interior, né? Aquela coisa de importação e exportação, e também diplomacia, né? Tem a ver com diplomacia e tem uma relação com as universidades também, tá? Universidade no sentido do o ensino superior, tá? Casa 9, lei judiciário. Vamos ter uma focalização muito forte nessa área, tá? É engraçado que o mapa se repete nas casas, Júpiter na 4ª, tá?
Plutão e Saturno na 3, portanto isso tem muito a ver com essa guerra, bater de frente na fala, na comunicação, tá? Isso vai continuar. O regente, não, se a gente pensar no dispositor, né, quer dizer, o regente da casa, ele dispõe, tá? Vamos pensar em Júpiter, então vamos pensar em como a gente vai fazer para vencer esse aumento da inflação, tá? Uma coisa que me chamou a atenção nesses dias é que está entrando uma campanha não carnaval. O quê? Estamos num país que tem menos de 100 pessoas que morreram. Nós temos 220 milhões de habitantes, gente. Tem mais gente que morre de ataque cardíaco, gente que morre de diabetes, gente que morre de isquemia cerebral, né? O famoso AVC. Fora os outros, acidentes, mortes, violências, matanças, sei lá, né? Toda essa violência, especialmente violência contra a mulher, que está muito forte, né? Mas no mundo inteiro, tá se falando muito disso. Então eu vejo assim que se apegar ao carnaval, que vai acontecer somente em fevereiro, é só para vontade de ser contra. É um pouco como na Europa, que tem os no-vax, tem o no green pass, não querem se vacinar, não querem ser controlados, não querem não sei o quê, mas às vezes sabe a cabeça dura, quando a pessoa só vai contra? Aí governo, sou contra. Fizeram uma lei, sou contra. Então, tem pessoas assim, né? Nós conhecemos pessoas assim. Não é o momento, né, de fazer isso, mas vamos falar muito do judiciário, tá? Vamos falar muito do judiciário. Por quê? Porque esse ano é um ano de eleições, o ano que vem aí, né? Então já está começando essa coisa. Gente, vamos ficar longe da internet, né? As casas realmente estão combinando com as casas da Declaração da República. O ascendente está praticamente no mesmo signo, fisicamente, bom, mas realmente assuntos mais importantes tem a ver com intercâmbios, tem a ver com exportação, importação, tem a ver com dívidas e tem a ver com STF. Né? Talvez até essa candidatura do juiz, né, do juiz Moro, já te encaminha para esse lado da casa de Sagitário, né? Porque os juízes muitas vezes têm ou Júpiter forte ou Sagitário elevado, sempre tem alguma coisa a ver com essa casa astrológica. Estudos, então vamos falar muito de como vai ser a retomada dos estudos, especialmente na parte infantil e os estudos primários, né, e secundários antes das universidades. Então isso vai ter que ter um planejamento muito forte, tá? Casa 5 está em peixes, duvido muito que tirem o carnaval, tá? Pode ser limitado. Vai ter gente que não vai ter máscara, vai ter gente que vai beber, vai ter gente... E depois, se tiver uma terceira onda de coisa, para quem não se vacinou, para quem não fez o seu dever, certo? Então, vamos esperar isso. Que mais me interessa aqui? O que me interessa? Esse Marte na 12, né? Marte, Mercúrio na 12, muitas investigações, vai se saber muita coisa que estava escondida. Não esquece que casa 12 é a casa dos inimigos secretos na astrologia. Você vê como é muita coisa para a gente analisar, né? Mudanças súbitas. Aí você vai me dizer, ai, mas você não falou nada das eleições, né? Eu gosto de analisar as eleições sobre o mapa do Brasil Independência, mas se a gente pensar nesse mapa, né, vou voltar aqui no mapa da Revolução Solar só para eu olhar, e olhar aquele leão lá no meio do céu, sabe quem é leonino? O Moro, Sérgio Moro. Enfim,
temos que analisar com calma. E quando tiver os candidatos definidos, cada um terá um mapa que vai ser analisado. Depois se vai ver se esse mapa se encaixa no mapa da independência ou no mapa da república. Porque uma eleição, mais do que sendo o mapa de independência, é o mapa da república, né? A meu ver, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Vamos falar muito de trabalho, de emprego, tá? Porque tem uma focalização muito forte com esse Urano, trazer uma tecnologia, tá? Nessa área, que é muito importante, essa é uma coisa muito marcante. E eu acho que tem mais aqui, a gente tem esperança que com o trabalho as coisas comecem a melhorar economicamente, tá bom? Vou deixar aqui só, tá? Se vocês quiserem comentar, depois se quiserem que eu aumente mais essas previsões, mas vamos deixar para o mês que vem, que a gente vai falar sobre 2022 e sobre o ingresso de Júpiter em Peixes. O que ele vai trazer, né? Nós estamos preparando na CNA, Central Nacional de Astrologia, uma semana astrológica com os coordenadores das várias regiões, e cada coordenador vai fazer um webinário, ou uma espécie de, diria um workshop, não sei como é que eu poderia chamar, porque é uma live com 3 ou 4 convidados, no qual cada um vai escolher um tema. Então será uma semana astrológica da CNA, tá bom? Vai acontecer em dia 12 de dezembro. Tá? E aí eu fui convidada para falar sobre Júpiter em Peixes, como eu sou pisciana, eu aceitei de bom grado esse convite. Então eu te espero ainda, tá bom? Faça comentário, critique, fala como o que você quer. Tá? Isso daqui é uma análise que eu fiz assim, do improviso, uma live, tá bom? Então, obrigada pela escuta, obrigada por estar aqui no canal, obrigada por ouvir, obrigada por compartilhar. E uma boa semana. E que Deus ajude o Brasil. Tchau.